Olá pessoal, eu sou o Caio, sou aluno de Química da UES e estou no Liceu do Conjunto Ceará por meio do Programa de Residência Pedagógica. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as classificações das cadeias carbônicas. Quando estudamos a classificação de cadeias carbônicas, encontramos cadeias abertas e cadeias fechadas. Dentro das cadeias fechadas encontramos ainda as cadeias aromáticas e as alicíclicas. Tanto as cadeias abertas quanto as alicíclicas vão ter algumas denominações. E aí a gente pode encontrar normal e ramificada, saturada e insaturada, homogênea e heterogênea. Todos esses conceitos valem tanto para a cadeia aberta quanto para as cadeias fechadas. Identificar se uma cadeia é aberta ou fechada é bem simples. E aí a gente começa aqui com as cadeias abertas. Elas podem ser chamadas também de alicíclicas ou alifáticas. E elas têm pelo menos duas extremidades livres. E elas não formam figuras geométricas. E aí a gente tem aqui alguns exemplos. E aí, se vocês verem aqui na primeira figura, vocês podem ver uma extremidade livre, duas extremidades livres. Então, essa cadeia é sim uma cadeia aberta. E aí a gente pode ver nas outras também. Aqui é um carbono, três extremidades, extremidades também. E é isso que caracteriza a cadeia aberta. Já as cadeias fechadas, elas não possuem extremidades livres e formam figuras geométricas. E aí a gente tem aqui alguns exemplos de cadeias fechadas. E se você escolher um ponto numa dessas figuras e contornar esse ponto, você volta para o mesmo lugar, o que indica que não possui extremidades livres. E aí você pode perguntar, mas isso aqui não é uma extremidade livre? Bom, isso aqui a gente vai ver agora um pouco mais à frente. E quando uma cadeia ela é normal ou ramificada? Bom, a cadeia é normal quando ela não possui carbono fora da cadeia principal ou quando ela não tiver carbono terciário ou quaternário. E aí a gente olha aqui alguns exemplos. Esse carbono ele é um carbono primário. O segundo carbono secundário. E aí a gente pode ver secundário também, secundário e primário. Nessa segunda estrutura, que é uma cadeia fechada, temos secundário, primário. Tá vendo? Eles não possuem carbono terciário ou quaternário, portanto, é uma cadeia normal, não possui ramificação. E quando uma cadeia ela é ramificada? Bom, ela é ramificada quando ela apresenta pelo menos um carbono para fora da cadeia principal ou um carbono terciário ou quaternário. E aí, se a gente vê nesse primeiro exemplo, temos aqui a cadeia principal e o que está de fora da cadeia é um carbono, portanto uma ramificação. Nesse segundo exemplo, a gente pode ver aqui um carbono quaternário e esse carbono é um carbono terciário. Portanto, essa cadeia apresenta ramificação. Aqui temos um carbono terciário, outro carbono terciário, portanto apresenta também ramificação. E quando ela é saturada ou insaturada? A molécula é dita como saturada quando ela apresenta apenas ligações simples entre seus átomos de carbono. E aí temos alguns exemplos aqui. Na primeira figura podemos ver, a primeira molécula, a gente pode ver que ela forma um quadrado. Portanto, ela é uma cadeia fechada. E nos seus vértices, ela tem carbonos. E esses carbonos estão ligados entre si por apenas ligações simples. Já na segunda molécula, a gente vê aqui a presença de uma ligação dupla. Só que essa ligação dupla, ela não serve para dizer se a cadeia é saturada ou insaturada, porque não é ligação entre carbonos. É uma ligação entre um carbono e um oxigênio. E aí o mesmo serve para essa segunda molécula, a terceira molécula aqui. E quando ela é insaturada?
Bom, a cadeia insaturada, quando ela apresentar pelo menos uma dupla ou tripla entre os seus átomos de carbono. E aí, ó, temos aqui 3 exemplos. Ó, uma dupla entre carbonos, a segunda imagem, outra dupla entre carbonos, a terceira, uma tripla. E a cadeia, ela é homogênea quando ela apresentar apenas carbonos na sua cadeia principal. E aí a gente tem aqui, ó, alguns exemplos. E aí se a gente traçar, ó, a cadeia principal, ó, só vai haver carbonos na sua composição. Aqui, ó, cadeia principal, apenas carbonos. Aqui também, apenas carbonos. Isso aqui, ó, tá fora da cadeia principal. Então não serve para dizer se ela é homogênea ou heterogênea. Já uma cadeia heterogênea, ela vai apresentar entre os seus átomos de carbono átomos como o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. E esses átomos, eles são chamados de heteroátomos. E aqui, ó, a gente pode ver, ó, o nitrogênio entre os carbonos, ele é um heteroátomo. O oxigênio, um heteroátomo. O enxofre é um heteroátomo. E temos aqui, ó, esse oxigênio que está entre carbonos. Já esse segundo oxigênio, ele não está entre carbonos. Portanto, ele não serve para dizer se é heterogêneo ou homogêneo. Bom, dentro das cadeias fechadas, temos as cadeias aromáticas. E como eu sei que uma cadeia ela é aromática? Bom, a cadeia aromática, quando ela possui um anel benzênico, que também pode ser chamado de núcleo benzênico, ou apenas benzeno. E o benzeno nada mais é que essa representação aqui. São um anel de 6 carbonos, um hexágono, e ele pode ser representado com um círculo dentro ou apenas com essas 3 duplas conjugadas. O círculo dentro do anel apenas está nos dizendo que essas duplas ficam girando dentro desse anel, dentro do benzeno. E ainda a cadeia benzênica ela pode ser classificada como mononuclear ou monocíclica, é a mesma coisa, que é quando eu possuo apenas um benzeno compondo a cadeia. E ela pode ser classificada como polinuclear ou policíclica, que é quando eu possuo 2 ou mais benzenos compondo essa cadeia. E dentro dos policíclicos, eles podem ainda ser classificados como isolados ou condensados. Bom, e quando uma cadeia policíclica, aromática policíclica é isolada? Quando os seus anéis aromáticos não estiverem conectados, né? Encostados um no outro. E ele é condensado quando os seus anéis eles estiverem dividindo, ó, os seus carbonos. Vocês podem ver que, ó, eles estão, ó, encostados uns nos outros, dividindo esses carbonos. Então eles são condensados. E as alicíclicas? Bom, para uma cadeia ser alicíclica, primeiro ela tem que ser fechada e segundo ela não pode possuir o benzeno. Então, cadeias alicíclicas são cadeias fechadas que não possuem benzeno. São todas as cadeias fechadas que não têm benzeno. E aí, ó, a gente tem aqui alguns exemplos. E vocês podem notar que algumas dessas cadeias até se aproximam da estrutura do benzeno. Mas vocês não podem esquecer que o benzeno tem 3 duplas conjugadas. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui.